pouco pessimista de Salomão sobre a vida, eu quero dizer aos irmãos que em muitas vezes, em muitos casos da nossa vida, um pouco de pessimismo é necessário, porque é através do pessimismo não exagerado, mas um pouco doses de pessimismo que nós colocamos os nossos pés no chão e não sonhamos utopia, né? Não projetamos coisas que não podem acontecer. Então Salomão, ele reflete sobre a vida e ele chega à conclusão em Eclesiastes que a vida é vaidade, né? Que a vida é vaidade. E eu quero só chamar a atenção dos irmãos aqui para a seguinte explicação, que a palavra vaidade, ela pode, dependendo do contexto, receber diversos significados, né? Ou diversas atribuições. Por exemplo, às vezes nós costumamos dizer ou definir a vaidade quando observamos, por exemplo, alguém que gosta de se vestir bem, que cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida da sua aparência. Aí nós achamos essa pessoa como uma pessoa vaidosa, né? Existe também um outro contexto em que vaidade não tem nada a ver com esses cuidados, mas vaidade tem tudo a ver com a arrogância, soberba. Quando nós identificamos alguém que tem uma grande dificuldade de mudar de posicionamento, de retroceder, nós dizemos, tal pessoa é muito egocêntrica, é muito vaidosa, porque ela tem dificuldade de mudar de posicionamento, né? Então esse tipo de vaidade nós chamamos de soberba, de egocentrismo, né? De narcisismo propriamente dito, né? Então, e também existe a vaidade no conceito de Salomão, no conceito bíblico, no caso pontual de Eclesiastes, porque quando Salomão ele usa e diz que a vida é vaidade, a vaidade que Salomão está falando aqui no texto de Eclesiastes é a verdade de que a vida ela é passageira e tudo na vida é passageiro. Também Salomão traz um sentido de vaidade para a vida, no sentido de que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que nós fazemos, alguém antes de nós já fez igual. Tudo que nós vivemos, alguém antes de nós já viveu igual. Tudo que nós sentimos, alguém antes de nós já sentiu igual. Fome, sede, sono, ira, amor, inveja, ciúme, tudo isso Salomão identifica como vaidade, porque é passageiro, porque é repetitivo. Isso é inerente aos mortais, aos humanos, viver esse ciclo vicioso. Salomão diz que a vida é como as águas do rio, que correm para o mar e em seguida retornam para o mesmo lugar, e não há nada novo debaixo do sol. Então, é nesse ponto de vista, é nessa perspectiva de Salomão que nós entendemos o porquê ele é um pouco pessimista em relação à vida. Porque ele sabe que tudo que nós construímos acabará.
no nosso paladar de viver. Então Salomão diz: olha, isso é vaidade, porque acaba, vai embora. Nós não fazemos nada de novo, tudo é repetitivo. Ele diz que a vida é como correr atrás do vento. Você já experimentou correr atrás do vento? É uma loucura. Se eu sair agora aqui correndo atrás do vento, você pode facilmente dizer: pastor Enoque enlouqueceu, porque é um serviço inútil. É uma loucura. Então, o pessimismo de Salomão sobre a vida gira em torno dessa terrível verdade, que a vida é esse ciclo vicioso, e que a vida é feita de pequenas fagulhas de realização que logo em seguida caem no tédio. Mas é interessante também que Salomão encontrou algumas coisas na vida que ele diz que isso é para todo mortal atentar. Em alguns outros textos de Eclesiastes, Salomão diz que não há nada melhor na vida do que comer, beber e viver a vida com a mulher da sua mocidade. Para Salomão, em Eclesiastes, não há nada melhor do que comer. Porque muito embora isso seja repetitivo, mas há um prazer em nós em comer, sim ou não? Sim. Uma picanha, uma Coca-Cola, uma comida que você ama, quando você está diante dela, você sente prazer naquilo. Uma bebida que você gosta, um suco que você gosta, você sente prazer, mas você não se atenta que isso é a maior riqueza da vida que Salomão está dizendo. Então Salomão identificou que a riqueza da vida, que a graça de viver não estão nas megas realizações que nós podemos alcançar, fazer ou realizar, mas a alegria da vida estão em coisas simples como comer, beber e viver o amor ao lado de uma pessoa especial para nós. É o que Salomão identifica. Mas há uma outra coisa da qual nós vamos meditar agora, que Salomão fala sobre a vida, que é importante nós direcionarmos a nossa atenção. O que é, pastor? Salomão diz que há algo prazeroso na vida, e eu quero que você novamente se atente para o texto. Verso 7, Salomão diz que doce é a luz. Ou seja, doce é a luz. Salomão está aqui nitidamente se utilizando de uma metáfora. E ele está se utilizando de uma figura de linguagem que nós chamamos de antropomorfismo dentro da literatura poética. Existe antropomorfismo no que se relaciona a questões teológicas, que o antropomorfismo é dar características humanas a Deus, como braço, perna, volição. Mas também o antropomorfismo é um recurso de linguagem poética que serve para trazer sentido humano ou percepção ou sensações humanas a coisas inanimadas. Por exemplo, boca da noite, braço do rio, isso tudo é antropomorfismo. E aqui Salomão diz que doce é a luz. Ninguém provou a luz, ninguém saboreou a luz. Então, logicamente, isso aqui é uma metáfora, é um antropomorfismo, que Salomão está dizendo que não há nada melhor para os seres humanos do que enxergar, ver, se relacionar com o que é material através da visão, desse sentido. Bom, isso é prazeroso. Isso também nos dá uma sensação de utilidade. Isso nos dá uma sensação de poder. Então Salomão diz que doce é a luz. Aí ele diz também no verso 7 que agradável aos olhos é ver o sol. Ou seja, Salomão está dizendo que há uma bênção em viver. Qual é?
saber que está vivo. Glória a Deus. Perceba que Salomão, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ele fala de coisas extraordinárias que os homens podem realizar. Mas aqui ele diz que isso tudo é nada com o privilégio que nós temos de acordar todas as manhãs. Imagine só comigo. Hoje, houveram muitas pessoas que dormiram ontem, mas seus olhos não se abriram mais hoje. Não tem mais luz. E nós temos esse privilégio de viver. Então o Salomão está dizendo, pastor Azana, que apesar de todo o pessimismo, de toda a problemática da vida, melhor é estar vivo e desfrutar e contemplar toda a criação de Deus que Ele fez para a nossa contemplação. Então, para Salomão, não há nada melhor do que isso, de nós acordarmos cada manhã, apesar dos infortúnios, apesar dos aborrecimentos, apesar dos problemas, apesar das preocupações, apesar das decepções, das desilusões. Não há nada melhor do que acordar cada dia e poder saber que está vivo. Não há nada melhor. O que ele está dizendo com isso? O que Salomão está dizendo com isso? No verso 7, é que a vida é um dom de Deus para ser apreciada. Temos problemas? Temos. Traumas? Talvez. Dificuldades? Muitas. Preocupações? Diversas. Mas a nossa vida não é só isso. Nós temos ainda um pai para abraçar, para beijar, para sorrir. Aí você diz, não, pastor, não tem mais meu pai. Mas você tem seu filho, você tem sua filha, você ainda tem seu irmão, você ainda tem alguém querido que você pode abraçar e agradecer e apreciar como vivo. Isso que Deus te deu. Então eu quero dizer para você que é um privilégio para nós estarmos aqui, sentindo o calor, sentindo o frio, ouvindo a voz desse pastor, ouvindo os ensinos do nosso pastor, estar em uma igreja, às vezes mesmo com um salário apertado, poder pagar todas as suas contas e seus débitos, poder comer uma comida que você gosta, poder ir para o lugar que você gosta, poder desfrutar de tudo que Deus deu. Isso é um dom. Então aprecie a vida, apesar do pessimismo que ela traz. Sabe? Se a gente for olhar só os problemas da vida, irmão, a gente vai ficar doido. Então vamos olhar para as coisas boas dessa vida. O que tem? Quem está perto de algum familiar, do pai, de filho, olhe para ele, de esposa, aprecie isso. É isso que é valioso. Pessoas, relacionamentos, objetos, posses, a gente alcança, a casa, ela nova vai envelhecer e precisar de reformas, o carro vai envelhecer e você vai querer outro do ano zero, mas o que não pode faltar é você olhar para a vida
está bom. Eu me alegro. Mas agora, dos 35 em diante, eu já estou na metade da vida, porque a Bíblia diz que a gente vive até 70. Então eu já estou na metade. Mas sabe uma coisa? Cada década, cada fase, cada estação da nossa vida, cada pessoa que Deus nos apresenta, Ele nos dá para apreciar, para valorizar. Então você está aí pensando em tanta coisa ruim. Olha a vida. A Bíblia te convida hoje a olhar a vida com uma perspectiva melhor. As brigas, os desentendimentos, as discussões, os estresses. Graças a Deus que você pode compartilhar isso ao lado de alguém que você ama, ou pai, ou mãe, ou filho, ou esposa. Isso é bênção de Deus. E às vezes a gente nem se atenta para isso. Porque depois vai embora e só resta a saudade. Depois vai embora. Hoje eu vi tantos relatos nos estados históricos de pessoas que perderam o pai, e alguns relatos de filhos extremamente desobedientes, que xingavam os pais. E o pai morreu no ano passado, e alguns fizeram um relato dizendo quem era que o Senhor estivesse aqui, ao menos, para brigar comigo e puxar a minha orelha. Então aprecie a vida. Ela é rápida, ela é frágil, ela voa, escoa pelas nossas mãos. Então aprecie a vida, pelo amor de Deus. Amém? Amém. A vida é um dom de Deus. Para imaginar, porque eu não quero me demorar, Salomão, ele nos traz essa pérola de sabedoria. E ele diz, olha, mesmo que alguém viva muitos anos, deve dar graça em todos eles. Olha só, que maravilha, pastor. Viveu muitos anos alegres em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade, ou seja, vai passar, tudo passa. A dor passa, a frustração passa, a decepção passa, o estresse passa, a raiva passa, tudo passa. A alegria passa, o amor passa, a vaidade passa, a juventude passa, tudo passa nessa vida. Então se alegra com ela, não tem outro jeito, não tem outra escapatória. Aí Salomão diz no verso 9, ele fala com uma classe de pessoas, do qual nós ou estamos nessa classe, ou já passamos dessa classe, estamos em outra classe. No 9, verso 9, Salomão diz, olha, alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração te dê muita alegria nos dias da tua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração, e agradam aos olhos. Salomão está dizendo para a gente aprender, sim, a desfrutar de cada fase da nossa vida. E aos jovens, desfrutem a vida. É o que Salomão está dizendo. Desfrutem da vida. Alegrem-se. Mas ó, duas coisas aqui nesse texto. Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Ou seja, a juventude é um tempo de escolhas e de decisões que vão fatidicamente nortear o resto da nossa vida. O resto da nossa vida. Salomão diz, ó, salta, pula, ri, celebra, faz o que teu coração pede, te alegra. Só não faça isso com loucura. Lembra-te que a prestação de contas virá.
de 30. Você já viu aqueles homens, 50 também, que não perde nada com um rapagão aí de 25 anos? Não perde. Por quê? Biologicamente viveram menos. Eu tenho 35. Com um corpo já de 42, 47, por aí. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa, a primeira conversa que eu fui puxar com ela foi: quantos anos tu me dá? Ela disse: eu tinha uns 40, por aí. Eu tinha 22, pastor. A minha idade biológica já havia me maltratado demais. Idade biológica. Também há. Isso aqui é o nosso ponto. Aquilo que nós chamamos de idade psicológica. Idade psicológica. Por exemplo, a gente sabe, e isso não se discute, que a mulher amadurece mais rápido que o homem. Sim ou não? Isso é consensual. Isso a gente pode até notar. A menina com 15 já ali traçou todo o seu futuro. Existem moças assim, maduras, já traçaram. O menino com 15 já está jogando peteca, free fire, empinando pipa, jogando futebol. Não está nem aí. Quer nem saber. Só quer curtir. É ou não é? Ou seja, a mulher ela tem essa tendência de amadurecer psicologicamente mais rápido do que o homem. E a gente vê isso, por exemplo, existem jovens que já são mais ranzinza do que um senhor de 70 anos. Se incomoda com luz, se incomoda com barulho, se incomoda com isso, se incomoda com aquilo. É jovem, mas já tem uma mentalidade de senhor, de ancião. E tem ancião que parece que não curtiu a vida e está na síndrome do Peter Pan e acha que é jovem, pode fazer o que lhe der na telha. Isso fatidicamente pode ser, não é em todo caso, mas pode ser que tal pessoa com essa idade psicológica, talvez ela não tenha aproveitado a sua infância, a sua juventude, e se tornou um adulto que ainda não ativou senso de responsabilidade.
nosso lar é no céu. Nós não ajuntamos tesouros aqui, ajuntamos